Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Minecraft e o nosso último episódio dessa primeira temporada, então nós vamos encerrar com chave de ouro. Hoje nós vamos falar sobre ciência de dados, sobre Data Analytics e tudo que envolve esse universo, Advanced Analytics. Então, assim, se você quer saber como tornar a sua empresa, o seu setor, né, mais orientado a dados, mais inteligente, então fica aqui conosco que você não vai se arrepender. Os nossos especialistas estão aqui, vão passar dicas para dominar o mundo, né? Então assim, vocês não perdem por esperar. Estou curioso porque tem umas dúvidas que eu quero tirar com eles aqui, entendeu? As coisas assim de coisa boba, coisa de aposta, essas coisas, não, brincadeira. Então, para iniciar esse podcast, né, eu vou chamar o nosso primeiro convidado aqui representando a MJV. Ele é o nosso Head de Data Science na MJV. E ele também já foi músico, né? Ele também é músico, já foi guitarrista de uma banda de rock, né, que combinava músicas no estilo Forfã e Red Hot Chili Peppers. O Cadu, né, o nosso querido Cadu, Carlos Eduardo Covas, nosso querido Cadu. Pô, Cleber, mas aí falar de Forfã também é brincadeira, né? A gente tocava System of a Down, Red Hot Chili Peppers, já começa falando de Forfã. Forfã, foi uma de época Bob. legal. Tem a galera que gosta. De Bob. A gente tem até uns vídeos no YouTube, mas eu não recomendo não. Pô, agora que você falou, eu vou caçar. Agora que você falou, eu vou procurar. Bom, nosso segundo convidado, ele é Senior Data Scientist na Suzano e eu fiquei sabendo que quando ele vai para a praia, ele leva óculos de natação, porque ele gosta muito de nadar. Pode ser que nós o vejamos na próxima Maratona Olímpica em Paris 2024, quem sabe. Bruno Teoso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, obrigado. Então, mais uma vez sendo zoado por estar levando óculos de natação para a praia, mas é uma coisa muito gostosa. Acho que recomendo a todos fazerem isso aí, até porque te dá um pouco te livra um pouco do peso da consciência quando é sexta-feira e você começa a pensar na pizza de pepperoni que tá vindo, tá chegando, né? Então, recomendo a todos aí. Boa. E para fechar o nosso time, ele é especialista em tecnologia e machine learning na Globo. E no tempo livre ele gosta de praticar montanhismo, né? Gosta de peregrinar, né? Já foi, inclusive, um freio franciscano. Né? Alain Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Cléber, beleza? Isso é bem inusitado, né? Eu, inclusive, nas minhas práticas de montanhismo aí, a minha última, eu quase perdi a unha do dedão, cara. Eu fiquei bem ruim. Mas já estou recuperado, pronto para a próxima. A última loucura, a mais longa que eu fiz foi realmente na época que eu era freio franciscano, que eu fui de Campinas até a Bolívia a pé. Cheguei na Bolívia, tive que voltar porque não tinha RG. Muito bom. Sensacional. O cara caminha. Ele chega na metade, pensa em desistir. O que ele faz? Ele continua caminhando. E quando ele chega na Bolívia, ele não pode entrar. E aí, o que você fez? Você voltou a pé da Bolívia? Teve a viagem de volta? Voltei, né? Levei um mês para chegar e depois um mês para voltar, porque eu não consegui entrar. Meu Deus. Pelo menos eu curti o caminho. Eu curti o caminho. Caramba. Tá aí, cada episódio uma nova história. Bom, galera, com os nossos convidados devidamente introduzidos, né? Podemos dizer que não há dúvida de que quando existe algo a ser priorizado ou uma decisão estratégica corporativa a ser tomada, a melhor forma de se fazer isso é mergulhar nos dados, né? Então, para a gente fugir dos achismos, nada melhor do que sermos orientados a dados, né? Então, gerar valor em pleno 2021 não é mais sobre quantidade ou sobre ferramentas, tá mais sobre entender quais os dados a gente precisa de fato coletar e analisar para que assim a gente possa tomar as nossas decisões. Então, queria já começar esse episódio com essa nossa discussão, né, do que vocês entendem hoje do mercado atual, como que vocês veem que o mercado atual está em relação
a chamada data-driven, né? Empresas orientadas a dados. Como que vocês veem hoje esse movimento em relação ao mercado, nas empresas como um todo? Nas empresas que vocês trabalham, que vocês já passaram como consultores, como que vocês veem hoje a maturidade dessas empresas? Então, posso começar falando um pouco aí? Até engraçado, né? A gente trabalhando de casa aqui, tem que ficar berrando, o pessoal não abrir a porta, né? Vamos lá. Então, assim, eu até tenho em mente aqui uns números, que eu lembro que o Gartner, em 2018, ele falou, né, que 87% mais ou menos das empresas lá tinham uma baixa maturidade em Analytics e BI, né? Eles fizeram isso com base numa escala lá, no nível 1, que é o oportunista, o 5 é o transformador, né? E é muito comum empresas que iniciaram seu processo de transformação, elas considerarem apenas os interesses de unidades de negócio, algo isolado. Então, essa falta de integração das áreas, né, bases não padronizadas, né, ela dificulta uma visão completa do negócio, né, induz uma tomada de decisão assim, com baixos níveis de precisão. Né, vejo dessa forma. Né. Outro problema muito comum em empresas que estão começando ou iniciaram seu processo de transformação é a ingerência de dados. Empresas com falta de governança de dados, ela acaba sofrendo, né, prejuízos, perdas financeiras, né, associados a dados de má qualidade. Né. Empresas com um nível transformador, né, segundo o Gartner, elas percebem que o dado, a informação, ela é um ativo, né, um ativo estratégico, né, da empresa. Por exemplo, na indústria de mídias e entretenimento, que eu posso falar um pouco mais, né? O nível transformador, né, um nível orientado a dados, agora é questão de sobrevivência. A gente vê aí as plataformas de mídia digital, Netflix, Amazon Prime, Globoplay, enfim, essa questão a forma como é consumida a mídia hoje, né, ela é o assunto central, cara. Sim, aquela ideia antiga, né, de que o processo de produção do conteúdo, né, produzir o filme, produzir a novela, é muito mais importante do que a plataforma tecnológica de distribuir conteúdo, né, a estratégia de marketing para oferecer e divulgar o produto, né, isso está sendo desconstruído nos últimos anos. Né, empresas de produção de conteúdo mais recentes, que já nasceram orientadas a dados, elas utilizam isso para tomar decisões a níveis atômicos. Né? A oferta do conteúdo, a publicidade, ela chega aos clientes e são completamente orientados a dados. Né? A gente vê isso muito claro na Netflix e na Globoplay, né? A recomendação. E essa se tornou a receita do sucesso, porque até as empresas mais consolidadas e antigas já perceberam isso e estão correndo atrás disso para não perder o protagonismo. Elas procuram embarcar nessa transformação, acredito eu. Ô, Alan, tem um ponto aí que você destacou que eu acho que é bem interessante, que é a criação de conteúdo baseado em dados. E um case muito famoso, de fato, é o do Netflix, né? Que a gente conhece a série House of Cards, bombou demais, especialmente no Brasil, o momento político que a gente estava vivendo, né? Então todo mundo fazia referência. Mas foi uma série que foi baseada numa análise, né, de 30 milhões de plays, 4 milhões de avaliação, 3 milhões de buscas que a Netflix tinha naquele momento. E eles perceberam ali um padrão, né, de quem assistiu a série original britânica e quem gostava, enfim, do Kevin Spacey, do David Fincher. Unindo isso tudo, eles chegaram numa série que foi baseada em análise de dados para a criação de conteúdo e que todo mundo sabe o sucesso que foi. Então, é bem pertinente mesmo esse ponto da indústria da mídia e da necessidade de se adequar cada vez mais aos interesses dos consumidores, né? Tentar entender exatamente e usar os dados para isso. E aí você tocou também no ponto da escala, né? A gente fala muito nessa escala de 5 pontos, tem a escala da Gartner, diversas empresas usam, e acaba sendo uma referência para entender a maturidade da empresa, né? Em qual momento de maturidade a empresa está, e aí, com base nisso, o que a empresa pode fazer para subir um nível de maturidade, 2 níveis, então criar um roadmap de quais ações a empresa precisa evoluir nos diversos aspectos que são avaliados para conseguir chegar no nível mais alto e aí conseguir ter mais vantagem competitiva, né? Então, como você colocou, às vezes a gente tem empresas que estão no nível iniciante, né, que não tem nenhuma estratégia de dados, praticamente nenhuma capability de ciência de dados interna, e o valor dos dados pela empresa espalhados não são tão claros.
Os dados normalmente se encontram em silos, né? Os dados do marketing não falam com os dados de operação, não falam com os dados de RH, fica difícil ter uma visão 360, muitas vezes não tem a escuta do cliente, né? Social listening. E a gente também tem do outro lado, né? E até o time disso, né? Até o time, ele é prejudicado, né? Complementando aí só para não perder o teu ponto, tomando como âncora. Uma coisa que é bem importante, né? Que é até mesmo o modelo ágil dentro da área de dados, né? Porque essa descentralização, ela acaba consumindo um tempo precioso no lançamento de um produto. Então, até você conseguir reunir isso tudo, né? Quando você não tem um data lake estruturado, você não tem um data store, alguma coisa já bem estruturada, esse catamilho aí acaba fazendo você perder o time para o negócio lançar o produto dele. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Perfeito, exato, porque você acaba, enfim, quando você olha para a concorrência, eles estão se movimentando muito mais rápido. E aí não faz sentido hoje você não ter uma direção, enfim, vista a quantidade de dados coletados, você não consiga olhar para isso, né? Então, hoje a gente tem também, enfim, um caso mais intermediário, muitas empresas se encontram nisso, então elas têm alguns casos de uso de dados já implementados, né? Já tem uma equipe de dados estruturada, e aí já conseguem fazer algumas análises, conseguem ajudar a servir as áreas de negócio. E no último estágio, que eu acho mais difícil, mas algumas empresas estão, especialmente em certas indústrias que já estão com mais maturidade há mais tempo, talvez a indústria financeira ou até os bancos digitais que já começaram no digital, que aí você já está usando inteligência artificial para tomar decisão, né? Até análises prescritivas. Então, primeira coisa é você ter uma estratégia de dados, e aí, óbvio que isso exige um alinhamento com os stakeholders chaves, e aí avançar para a priorização de casos de uso. Mas nesse caminho entra isso tudo que o Alan trouxe, de coletar os diferentes dados, centralizar no repositório central, ter um data lake, começar a criar self-service dashboards e estar sempre próximo da área de negócio para poder entender o que é prioritário de caso de uso. Eu entendo também tem um componente chave aí, né? Então, além da disponibilidade de dados, de como você consegue ter acesso a isso de uma forma democrática, né? Muitas vezes os dados estão disponíveis, eles são intrínsecos da própria operação, né? Então, você tem um monte de dado disponível, mas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas não têm um conhecimento necessário para conseguir entender como que esse dado pode ser usado de uma forma um pouco mais estratégica, né? Então, acho que a gente tem essa questão de formação, que é muito importante, né? Então, o conhecimento do que fazer com dados está centralizado em poucos profissionais hoje. Então, quando você sai um pouco desse mundo um pouco mais técnico, né, fica aquela sensação de eu olho por um número, eu não sei muito bem o que fazer com ele, eu olho para uma base de dados, né, uma coisa que para mim não é muito amigável, e tende a correr disso, né? Então, acaba gerando um movimento contrário a fortalecer essas tomadas de decisões baseadas em dados, né? Então, a gente tem uma questão de pessoas muito forte, né? E a gente sabe que a formação técnica é um desafio gigante para a gente contornar, né? Então, acho que esse é um elemento muito chave também, de como você vai conseguir formar as pessoas que você tem dentro de casa, deixar elas menos assustadas com dados, trazer gente que vai conseguir aportar um conhecimento um pouco mais profundo também para desenvolver algumas soluções mais robustas e fazer todas essas pessoas se conversarem, compartilharem e trabalharem para de fato usar esses dados que estão sendo gerados de forma estruturada e conseguir entrar nesse círculo virtuoso, né? Então, acho que tem algumas dimensões aí para a gente explorar para conseguir chegar nessa maturidade, plena maturidade de analítica, né? E, Bruno, você trouxe um ponto interessante, né? Que se o dado não é utilizado pela companhia inteira, não faz sentido, né? Ele tem que servir a companhia inteira, não ficar preso a uma área específica, né? Especialmente da área de dados ou TI. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo, né? Na verdade, a gente enfrenta muitos desses no nosso dia a dia, inclusive. Principalmente no que tange aqui o meu lado, né? Marketing e vendas. Então, como que a gente faz para alinhar os dados desses dois times? Então, muitas das vezes é bem desafiador. E, assim, na experiência de vocês, né? Tudo que vocês já viveram, já passaram, para vocês, qual é o ponto mais crítico de você começar um projeto de dados, por exemplo? Sei lá, eu estou querendo dizer o seguinte: qual é a virada de chave, sabe? Qual é o ponto mais crítico que vocês olham e falam, cara, a gente precisa tratar isso daqui de uma maneira diferente, porque da forma que está, isso daqui não é sustentável. Vocês já passaram por alguma situação que vocês se depararam com algum projeto, alguma situação
em que se não houvesse um trabalho ali de disseminação da cultura de dados, de tratamento dos dados, aquilo ali, aquele projeto, aquela empresa dificilmente ia conseguir viver por muito tempo. Já viveram alguma situação desse tipo? De que a empresa que, se não mudasse o seu mindset, poderia estar fadada ao fracasso? Eu acho que eu vivi algo muito recente em relação a isso, né? Existe uma área dentro da nossa empresa ali que ela cuida dos ativos humanos, dos recursos, né? Para a produção do conteúdo, né? Tanto jornalístico, no entretenimento, no próprio esporte. E o que acontece? Acaba que muito do conhecimento para a produção do conteúdo, dos recursos que são necessários para produzir o conteúdo, ele ficou na cabeça de pessoas que têm uma grande experiência, né? Anos de experiência, vamos dizer assim. Só que, assim, a gente ficar agarrado, né? Ou ficar refém do palpite humano, né? Acaba gerando alguns problemas, né? Vamos dizer assim. Porque a gente, né? O ser humano, assim como uma rede neural, né? Como a gente conhece aí, meus colegas conhecem, é a base da repetição. Então, você vai repetindo ali ao longo dos anos um tipo de produção, você vai começando a perceber padrões. Só que, assim, a nossa mente, ela acaba deixando escapar algumas coisas, né? Então, esse deixar escapar aí pode significar alguns milhões, né, de reais sendo perdidos. Então, a empresa, ela começou a querer modelar, né, o seu processo produtivo, não só lá na hora de gravar, na hora de construir o cenário, mas todo o processo produtivo, né, com base em dados, né, com base em modelos preditivos, com base em modelos estatísticos, né, exatamente porque percebeu-se que dinheiro estava sendo perdido, né, porque algumas características e padrões acabavam passando despercebido, né? Então, essa visão, né, eu acho que é bem importante, exatamente, o Cadu, né, o Suzano tinha comentado, né, que é bem importante não ficar restrito a somente a área de publicidade da empresa, lá, a área da promoção, a área da recomendação, né, a ponta da lança, a última milha lá, mas todo o processo, desde a alocação do pedreiro e do carpinteiro que vai construir o cenário, né, a gente usar dados para fazer aquilo de forma ótima, né, até mesmo na hora de recomendar o filme para o cliente, entendeu? Na hora de você fazer um take externo, né, você usar dados atmosféricos, dados de tráfego, dados históricos com relação a características da produção, para fazer de forma ótima toda essa cadeia produtiva. Porque também não basta a empresa, a companhia, eu acho que essa foi a grande sacada, né, que algumas empresas, né, boa parte delas estão tendo, é que não basta você vender mais, você tem que vender mais gastando menos, entendeu? E você pode usar dados para isso também. Você pode usar dados para vender mais e você pode usar dados para gastar menos. Então, você otimiza tudo, todo o processo, né? Acho que esse ponto é fundamental que o Alan trouxe, da questão de não olhar apenas para a ponta da venda do cliente, de quem tá, do consumidor em si, mas olhar para toda a questão de stakeholders, né? Então, você está falando enquanto empresa, você interage só de um lado, né? Você interage de N lados, então você tem uma série de fornecedores que você impacta, você tem a sociedade que você impacta, você tem os investidores que têm algumas expectativas. E então você tem toda uma direção de atuação e toda essa atuação, ela faz parte do seu modelo de negócio, né? Então, eu acho que a parte de tomada de decisão baseada em dados, acho que ela começou muito olhando nessa visão de cliente apenas, né? Como que eu consigo talvez aumentar minha receita, ou ter uma personalização de produto. E aí os motivos de ter começado por aí talvez seja porque as empresas que começaram
desenvolvendo essas tecnologias que a gente usa hoje, elas tinham esse foco muito forte de usuário, mas eu acho que as tecnologias elas têm que permear todo o restante da sua cadeia, né? Então, eu trago um exemplo aqui, no caso eu tenho um background de engenharia química, né? Eu atuo na Suzano com focos em projetos industriais, e quando a gente olha para o nosso modelo de negócio, o modelo de produção de um produto comoditizado, você entende que o custo é um grande diferencial competitivo, né? Então é seu patamar de custo que vai dizer se você sobrevive ou se você morre no mercado. E hoje a Suzano já tem a cadeia mais eficiente do mercado olhando para a celulose. Então, por exemplo, ela já tem um patamar de custo muito, muito competitivo. Só que não é suficiente, né? A gente entende que a gente olha para um horizonte futuro e a gente tem que ser ainda melhor do que a gente é hoje, né? E os recursos que a gente tem disponíveis hoje, meio que a gente saturou nossa potencial de redução de custo, né? Então, a parte de começar a olhar os nossos ativos, os nossos processos, os nossos equipamentos, a nossa tomada de decisão e trazer isso um olhar de dados para suportar todo esse processo, é onde a gente está conseguindo avançar ainda mais esse patamar de competitividade de custos e está conseguindo fazer a gente ter um modelo de negócio cada vez mais robusto, né? E aí, quando a gente olha custo é apenas uma dimensão, né? Mas a gente também tem uma questão de pegada ambiental. Então, como a gente consegue ter uma operação que ela é cada vez mais sustentável, então ela usa menos recursos, tanto os financeiros quanto os recursos ambientais, por exemplo. Como que a gente consegue ter uma interação mais saudável com o meio ambiente, mais saudável com os stakeholders, com as comunidades? Como que a gente consegue usar esses dados de todas essas interações de uma forma integrada? Então, eu acho que a gente fala de maturidade analítica, de soluções data-driven, etc., elas têm que vir para impactar o modelo de negócio, não pode ficar só no cliente, tem que ser um modelo de negócio integrado, né? Então, fico muito feliz de ouvir isso, que o exemplo do Alan, de que as soluções estão permeando a cadeia inteira e não só, talvez, uma solução de tentar aumentar o número de vendas, né? Muito legal esse ponto, Bruno, porque eu também acredito muito, né, que a gente tem que passar a ter uma visão mais sistêmica. E aí é importante a gente monitorar, claro, a gente tem que seguir indicadores, mas tem outros indicadores, né, que também são importantes de serem seguidos, além dos financeiros, como os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que a gente tem. E muitas vezes isso passa por objetivos bem claros, né, como mitigar emissão de GHG, né, de greenhouse gases, e também como que a gente monitora toda a nossa cadeia, né, você mencionou, tem os fornecedores, se a gente consegue monitorar quais fornecedores tem práticas mais sustentáveis, a gente consegue forçar a cadeia toda também a ser um pouco mais sustentável. Então, hoje, o dado também vem nesse sentido de ajudar a gente a monitorar todo o nosso processo, a conseguir integrar e ter uma visão completa de toda a cadeia de produção, e além de conseguir causar um impacto positivo na tomada de decisão baseada em dados, monitorando tudo isso, a gente também consegue ter modelos de negócio, como você trouxe, muitas vezes modelos de negócio mais circulares, né? Então, utilizar, por exemplo, eu não preciso sair produzindo, se eu tenho modelos inteligentes que me permitem a estimar exatamente o quanto eu preciso produzir ou o quanto de material eu preciso ter, ou seja, modelos que conseguem alinhar supply com a demanda, eu consigo ter um ganho ambiental em talvez diminuir minha produção sem impactar o meu negócio. Ou seja, eu posso talvez gerar menos lixo que vai ser desperdiçado e ter um potencial de fazer isso sem ter a necessidade de perder negócio, de perder receita. Então, acho que o dado também ajuda muito hoje nessa visão que a gente está indo cada vez mais de Sustainability Analytics, né? De olhar também para a visão sistêmica, que é importante pelo momento que a gente se encontra agora. Eu acho que essa pandemia trouxe um pouco disso, trazer para a gente o quão importante isso é e o quão frágil o nosso sistema é se a gente não olhar para isso. Isso você tocou no ponto que seria a minha próxima provocação para vocês, né? Quando você falou da pandemia. A gente estava aqui no último episódio, falamos sobre as 100 empresas que mais cresceram durante a pandemia, né? Aquela reportagem do Financial Times. E eu me lembro que o Mário do Facebook, né, ele falou o seguinte, que o maior acelerador da transformação digital foi o coronavírus, né? As empresas elas perceberam que elas precisavam, né, se transformar digitalmente por conta que elas se viram em meio a uma pandemia e muita gente passou a trabalhar de uma maneira diferente que nunca tinha trabalhado, os processos que eram manuais passaram todos a ser digitais. E eu queria entender de vocês acreditam que a pandemia também acelerou essa
esse mindset data-driven, essa cultura de dados? Vocês acham que a pandemia contribuiu para isso? Eu, na minha opinião, sem dúvidas, né? Empresa de mídia, acredito que foi uma das, né? Se não uma das mais... É até ruim falar esse termo, beneficiadas, né? Mas, assim, o isolamento social, né? Decorrente da pandemia, ela acelerou um processo que eu já percebia que já era uma tendência, né? As pessoas passaram a consumir mais conteúdo digital como meio de se manter ligados ao mundo externo, né? E também como uma forma de entretenimento quase que integral, né? Então, as pessoas dentro de casa, trabalhando de casa, o que elas vão fazer? Elas vão procurar uma plataforma de streaming de música, uma plataforma de streaming de vídeo, né? Um canal aberto, um canal, né? Uma TV a cabo, enfim. Então, a empresa de mídia, ela explodiu, né? Nesse momento. E até foi um belo desafio, né? Para os nossos times de infraestrutura, né, durante esse período, porque eles precisaram conceber do dia para a noite uma infra imensa que suportasse um crescimento quase que exponencial de acessos, né? E era inesperado isso, né? Então, foi um período muito triste da história, realmente. E conectando com essa questão de novas formas de trabalhar, do estímulo ao trabalho remoto, né, eu acho que a pandemia ajudou a acabar com um dos piores males para uma cultura data-driven, que é a tomada de decisão no cafezinho, né? Então a gente via muito antes da pandemia que você resolvia um monte de assunto no cafezinho, né? E a partir do momento que você começa a migrar para novas formas de trabalho remoto, trabalho digital, e esse tipo de tomada de decisão, ele não funciona mais, né? Ou não funciona tão bem, né? Você não vai tomar um cafezinho, talvez você pode até tentar fazer uma ligação direta, mas não é a mesma sensação, né? Então isso dá espaço para formas completamente diferentes de você tomar decisão. Então você precisa de dashboards um pouco mais explícitos, você precisa de gestão visual, de quadros Kanban, que você consiga ter um acompanhamento um pouco mais fácil, um pouco mais fluido dos seus processos, né? Então eu acho que toda essa nova forma de trabalhar, ela está muito mais alinhada a ambientes data-driven, né? Então, você precisa de uma comunicação mais fácil, mais rápida, mais fluida, sem ficar nos escuros, mais transparente. E então, eu acho que tudo isso está associado a elementos culturais muito fortes que corroboram uma cultura data-driven, né? Então, você não consegue ser data-driven apenas tem dados disponíveis, mas porque você tem uma cultura aberta a repensar as formas de tomar decisão, a como você vai, de fato, usar esses dados para repensar alguns achismos que você tinha. Então, todas essas novas formas de trabalhar são muito mais alinhadas a essa nova posição aí, mental aí, que é uma forma muito, muito mais propícia e muito mais aberta a você conseguir tomar decisões baseadas em dados. Legal. E, assim, um ponto interessante, na verdade, as empresas já viam numa jornada de transformação digital, né? E isso, claro, gerava uma certa mudança no consumo, em tendências, nas compras dos consumidores, e certamente o Covid acelerou isso muito. Então a gente tem o benefício de ter uma transformação tão rápida, que as empresas tiveram que, num curtíssimo prazo, né, num espaço de tempo, se transformar, e ao mesmo tempo a dor da incerteza, da era da incerteza que a gente vive hoje. E aí, no momento de incerteza, claro, é muito difícil, às vezes, o feeling de negócio que ajuda a tomar decisão, talvez a gente não tenha mais certeza se o comportamento é o mesmo, e é um bom momento, talvez, para usar dados para obter insights. Então, acho que os casos de uso da ciência de dados, especialmente em obter insights sobre o consumidor, nesse momento agora que a gente se encontra, é fundamental, porque traz uma visão e que muitas vezes é um pouco diferente, talvez, por conta das mudanças do que era intuitivo anteriormente. Então, certamente, a pandemia acelerou a transformação digital e também os casos de uso de ciência de dados. E a gente sabe que também, nesse processo, né, as empresas tiveram que correr para reforçar os seus canais online, para conseguir atender essa demanda, né, de tudo que aconteceu, especialmente a partir de 2020. E, com isso, elas ampliaram a experiência dos clientes, para garantir a continuidade dos negócios. E isso tudo também provoca uma maior demanda pela chatbots, por vários casos de uso que a gente sabe de conseguir ter um atendimento mais inteligente. Então, essa jornada para o digital certamente provocou uma necessidade maior de inteligência artificial
e aumentou a quantidade de casos de uso, trouxe também um pouco de luz para isso que a gente tem trabalhado e, enfim, certamente a tendência é crescimento nesse sentido. Até complementando o que eu falei, desculpa aí. Não, fala aí. Esse aumento, né, quase que exponencial que eu falei, né, ele foi um belo desafio, né, para a questão da infraestrutura, com certeza, mas assim, também para a questão de como manter o usuário, vamos dizer assim, satisfeito, né, por um período tão extenso, porque antes da pandemia, né, o consumo de conteúdo, ele tinha, vamos dizer assim, uma média muito comportada, né? Então, normalmente o cara, ele estava no ônibus, ele assistia alguma coisinha, o cara voltando de casa, à noitinha ou de manhãzinha. Agora, a pessoa trabalhando de casa, ela passou a consumir isso praticamente o dia inteiro, porque agora ele não tem mais o tempo de trânsito, então ele pode consumir alguma coisa ali na mídia social dele, na plataforma de streaming, de música, de vídeo. Então, você conseguir entreter o seu cliente por mais tempo foi um belo desafio, né? E aí, nesse momento, os dados, eles tomaram o seu protagonismo, né? Porque o dado ali, ele vai começar a perceber se o cara já enjoou daquilo ali que ele está assistindo e já vai querer oferecer outra coisa para ele continuar, né, ligado ali no canal de streaming dele, né? Ou se o humor dele está mudando ali, né, por conta das pressões ali do confinamento. Então, né, ele vai começar a procurar outras coisas diferentes e aí a plataforma dele já tem que perceber isso rapidamente e já oferecer outras coisas para ele, né? Então, assim, foi um período, pelo fato de o consumo ter aumentado, o desafio aumentou em igual proporção, porque para a gente manter um cliente ativo, né, já que a saturação dele no conteúdo, ela pode chegar de forma muito mais rápida, porque ele está consumindo mais, né? Então, você precisa também dos dados para conseguir manter esse cara preso, né? De fato, assim, a pandemia acelerou muito esse uso de dados porque o consumo aumentou. E a gente teve matéria-prima para isso pelo fato do consumo ter aumentado. Então, é um círculo virtuoso, como o Brino comentou na questão anterior, né? Você tem mais dados disponíveis, você precisa desses dados para poder oferecer novas coisas para o seu cliente, e aí você entra nesse círculo aí. E aí entra a questão da maturidade, né? O quanto que a necessidade de você tomar decisão em tempo real e utilizar essas informações que vêm dependem de... Quer dizer, você conseguir fazer isso depende da sua maturidade analítica, né? Então, se você já tem uma infraestrutura robusta, que centraliza os dados, uma capacidade de social listening, uma capacidade de processar os dados dessas interações com o cliente e transformar isso em insight e tomar decisão, acaba sendo importante. Então, as empresas que não tinham uma certa maturidade analítica foram impactadas nessa pandemia, porque acabaram não tendo essa vantagem competitiva. Eu fico até pensando aqui que muitos serviços eles cresceram muito na pandemia, né? Muito por conta da impossibilidade de se locomover, né? Com toda facilidade. Então, serviços de delivery, por exemplo, aumentaram muito, né? Álcool gel e máscara nem se fala. Ferramentas como essa que a gente está utilizando para fazer gravação. Eu fico me perguntando se essas empresas que cresceram durante a pandemia, né, não as top 100 do Financial Times, essas certamente elas estão muito bem representadas, mas alguns serviços que cresceram, mas que quando isso tudo acabar, a tendência é diminuir. E eu fico me perguntando se essas empresas elas estão preparadas para poder viver esse novo cenário que vai voltar, não vai ser como era antes, nós sabemos, mas as coisas vão aos poucos voltando à sua normalidade, né? Se é que o que nós não estamos vivendo não é a normalidade, é o novo normal, né, que nós chamamos. Então eu fico fazendo essa reflexão, né? Porque uma hora isso vai acabar e as empresas que estão surfando a onda da pandemia, né, sendo beneficiadas por isso, uma hora
isso vai acabar e a torneira ela vai começar a fechar, e eu fico me perguntando se as empresas elas estão preparadas para isso. Essa é uma reflexão. Na verdade, Kleber, assim, o que a gente vivenciou na pandemia foi um plus, vamos dizer assim, no caso dessas empresas, né? A gente, pelo menos as empresas, elas tinham um certo nível de maturidade de dados, né? E estavam caminhando para uma transformação. Pelo menos as empresas sérias, as empresas que querem se manter, né, no cenário, né? Então, elas estavam caminhando já nessa transformação. O fato é que, assim, esse plus que eu comento é que esse processo foi acelerado, só isso. Então, em algum momento, a gente chegaria num nível de consciência de dados, né, que talvez iria percorrer mais uns 5, 6 anos, só que com a pandemia esses 5, 6 anos foram comprimidos em 2, porque, como eu falei, os dados começaram a chegar de forma extrema, porque as pessoas começaram a consumir mais desses serviços, né? A gente tinha na mão uma imensidão de dados, né? E que a gente precisava usar eles para poder acompanhar esse período, né? E não perder, né, o cliente, né? Deixá-lo de lado ali durante aquele período. Então, a gente usou essa massa de dados que começou, né, o usuário acessando começou a chegar para a gente, e a gente apenas acelerou esse processo. Eu acredito que as empresas que conseguiram aproveitar esse período, né, e acelerar esse processo, eles vão sair da pandemia fortalecidos, né? Então, quando o novo normal, né, ele for completamente estabelecido, né, mas assim, abrindo-se os comércios, voltando o trabalho presencial, ou pelo menos em estado híbrido, essas empresas elas estarão já num nível que, se fosse num período comum, só seria alcançado daqui a 6 anos. Então, assim, é uma vantagem. Eu acho que com a volta do novo normal, elas não vão ter dificuldades. Pelo contrário, eu acho que elas vão ter uma maturidade que foi concebida precocemente. Vamos ver como vai ser, né? Eu fico até impressionado, assim, até fazer um destaque, como o Alan falou bem da Globo, que acabou sendo, entre aspas, beneficiada por isso. E, de fato, assim, Globoplay foi uma coisa que cresceu absurdamente durante a pandemia. Eu mesmo sou assinante, né? Hoje eu praticamente saí muito da TV a cabo e sou 100% streaming, né? Eu tenho assinatura de vários deles. E eu fico impressionado, por exemplo, uma empresa como a Suzano, né? Que você olha, a Suzano é uma empresa de celulose, né? Que você olha para questões ambientais e ser uma empresa orientada a dados. Então, você vê que não só o core business ser tecnologia, conteúdo, etc., mas você vê que empresas como a Suzano, que tem crescido absurdamente também, está orientada a dados, né? Então, eu queria até ouvir um pouco do Bruno, né? Como é que foi esse processo aí durante a pandemia, né? O que isso acelerou, né, durante esse processo que vocês enfrentaram ao longo desse ano? Não, com certeza, né? Até falando um pouco do nosso papel na pandemia, né? Quando a gente fala de Suzano, a gente está pensando no principal produto, que é celulose, né? E aí acho que ninguém sabe muito bem o que celulose, para que serve, né? Todo mundo lembra do papel na hora, mas fala que papel, eu não imprimo mais nada, não existe papel, é tudo digital, né? Só que as pessoas esquecem que quando elas vão no banheiro, elas usam papel higiênico, né? Então, quando elas estão sentadas à mesa, elas estão usando papel toalha, então... E tudo isso, esse tipo de consumo, é um consumo que é cada vez mais crescente conforme a gente tem essa urbanização, essa tendência de urbanização da sociedade, né? Então... Sim, fralda também, né? Exatamente. De criança. Não para de ser criança. Exatamente. Então toda essa dinâmica... Porque o plástico agora é um grande agressor, né? Exato, então que eu tava lembrando agora, porque eu fui procurar canudinho de plástico, não existe mais, é tudo de papel, né?
Exato, inclusive uma das grandes avenidas de crescimento da Suzano é justamente essa estratégia de ser um substituto para o plástico, tanto via papel como também via alguns coprodutos do processo de celulose também. Então, a gente está se propondo a ser essa empresa do futuro, dos bioprodutos e dos materiais renováveis, né? Mas focando especificamente na pandemia, né? Então a gente teve essa questão muito séria de garantir um abastecimento de um produto de necessidade básica, né? Então, as operações da Suzano, elas foram mantidas, então a gente manteve a operação operação industrial normal, só que todo mundo que não tinha uma atividade essencial a nível operacional, então que não estava ali operando um equipamento industrial, foi migrado para home office. Então foi um processo bastante, até um pouco antecipado, tá? Antes das medidas formais, a gente já tinha tomado essa decisão, e isso impôs uma série de novas formas de se trabalhar. A gente teve que se reinventar um pouco das formas que a gente se comunicava, das formas que a gente compartilhava conhecimento, dos nossos processos decisórios, mas a gente já estava nesse caminho, tá? Então a pandemia só simplesmente acelerou esse processo. E por que a gente estava nesse caminho, né? Conectando com a sua pergunta, a gente estava nesse caminho porque muito daquilo que eu te falei, né? Então, como que você consegue manter a relevância no mercado que o seu produto ele é comoditizado? Sendo que você já explorou anos e anos de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, você precisa dar esse próximo passo, né? E esse próximo passo hoje para a indústria é justamente você conseguir explorar a inteligência de dados. Então é você conseguir conectar decisões que antes eram separadas e fazer uma decisão integrada. É parar de ter uma decisão tomada em silo. É conseguir olhar para um sensor e ver que esse sensor industrial ele conecta com as decisões que você tomou 7 anos atrás na sua floresta, que muda que você plantou nessa floresta. Então a Suzano conseguiu perceber isso de forma muito rápida. Então a gente já vem investindo em tecnologias de inteligência de dados há um tempo, né? E isso vem trazendo frutos bastante significativos, né? Então a gente começou pequeno, começou com alguns projetos exploratórios e hoje a gente está com uma área que a gente acabou de aprovar uma série de headcounts aí, quase dobrando o tamanho da nossa área de transformação digital, né? Então essas soluções elas acabam provando valor de curto, de médio e de longo prazo, e aí eu acho que é independente do setor, né? A gente está aqui com 3 setores diferentes aqui, trazendo exemplos muito, muito vivos disso. Boa, e assim, falando de próximo passo, né, até, não sei se seria um próximo passo ou um passo muito atual, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Advanced Analytics, né? Eu sei que é a praia de vocês, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que ponto vocês acreditam que isso se encaixa, qual é o momento relevante que vocês têm visto por aí, onde as aplicações de Advanced Analytics têm sido relevantes? Bom, eu acho assim que para empresas de mídia, né, mídias digitais, eu acho que a última milha de analytics, né, como já comentamos aí, ela naturalmente seja feita através de Advanced Analytics. Eu acho que não tem outro caminho, né? Porque a gente está falando de milhões de usuários, né, num sistema de recomendação, né, num mar infinito de características, né? E isso só seria possível através de algumas técnicas avançadas, como de filtros colaborativos e outras questões, né? E até mesmo é bem importante isso, porque, por exemplo, um sistema de recomendação, né, ele precisa ser muito assertivo, né? E às vezes uma intervenção humana na interpretação dos dados, né, mesmo que eles já estejam trabalhados, né, gráficos, em dashboards, enfim, mesmo assim, uma intervenção humana na interpretação desses dados, ele pode ser um pouco complicada, né? Porque esse tipo de coisa ele precisa ter uma precisão uma acurácia muito, muito grande, né? Por quê? Porque não pode correr o risco de ter vieses, né, preconceitos, esse tipo de coisa, no sistema de recomendação, né, propriamente dito, que eu acho que na parte de Advanced uma área bem, bem presente nas empresas de mídia, né? Então, quando você coloca um resultado para um determinado cliente, né, ele precisa ter penalizações, ele precisa ter calibragens, né, ele precisa ter características muito bem definidas
para você não acabar deixando aquele resultado ser influenciado por questões geográficas, por questões raciais, por questões de gênero, enfim, esse tipo de coisa que a gente sabe que já aconteceu muito. Então, você usar até mesmo redes profundas, né, em alguns casos, para poder caracterizar muito bem uma recomendação é extremamente importante, né? E essa calibragem do resultado também é importante. Então, o Advanced Analytics para a mídia, ele tem um papel bem desenhado ali, principalmente na parte de recomendação, já na interação com o cliente ali, né? Trazendo um pouco o exemplo da Suzano, né? A gente está usando Advanced Analytics em toda a nossa cadeia de valor, né? Então, a gente começa ali tomando decisão de qual plantinha, né? Qual mudinha de eucalipto a gente vai plantar em cada local. Então, hoje, a Suzano, ela tem mais ou menos 1 milhão de hectares plantados em todo o Brasil, em diversos climas, latitudes, tipos de solo, e tem umas centenas de cardápios de clones, né? Que a gente chama de mudas diferentes que você pode plantar. Como que você toma essa decisão? Então, e uma vez que você toma essa decisão se perdura por pelo menos 7 anos, que é o tempo dessa mudinha crescer e atingir uma maturidade para você poder colher essa árvore, né? Então, se você então eu tô tomando uma decisão que ela tem um impacto daqui a 7 anos no meu negócio. Então, se eu tomo uma decisão errada, eventualmente daqui a 7 anos eu vou estar sem madeira para conseguir abastecer minha fábrica. E então, esse processo é um processo de decisão muito estratégico, muito importante, ele mobiliza muito ativo, né? Então, você tem um CAPEX florestal muito forte nessa etapa. Então a gente está usando Advanced Analytics nessa tomada de decisão. Então a gente usa um sistema de machine learning que ele tenta aprender o comportamento dos clones em cada localidade, então ele tenta estimar como que seria a produtividade dele, e a gente integra isso dentro do otimizador de programação misto inteira para ele tomar a melhor recomendação, tentando maximizar essa produtividade global, ao mesmo tempo que tenta minimizar algumas métricas de risco, né? Então você tenta misturar clones distintos em uma mesma localidade para eventualmente mitigar um risco de uma exposição à praga ou então aumentar alguma propriedade de resistência a clima. Então isso é um tipo de tomada de decisão que começa lá no começo da cadeia. Uma vez que essa árvore está crescendo, tem uma série de práticas de manejo para garantir que ela cresça com plenitude. A gente também está usando Advanced Analytics para entender as melhores práticas de manejo para cada tipo de clone, para cada tipo de sistema. Uma vez que ela atingir uma maturidade comercial, você tem que fazer um plano de colheita e abastecimento para sua fábrica, né? Então, como que eu faço a melhor alocação de veículos e de equipamentos de colheita para conseguir ter maior produtividade, ter o menor custo e a menor emissão ambiental? Como que eu consigo fazer isso? Então a gente tem uma solução de otimização mista inteira também para fazer esse planejamento estratégico da colheita. Uma vez que você fez esse plano estratégico, você tem uma questão de você tem que começar a olhar para a fábrica. Então a fábrica, se ela começa a receber madeiras muito diferentes, ela começa a ter uma dificuldade de processar essa madeira. Então como que a gente faz desmembra esse planejamento estratégico num planejamento tático, olhando a performance da operação da indústria? Então a gente tem também uma solução que integra machine learning e otimização para fazer esse planejamento tático. Uma vez que a madeira entrou na indústria, como que a gente opera os processos industriais de forma a garantir melhor rendimento, menos consumo de água, maior produção de energia, que a gente produz energia também. Então a gente também tem uma série de projetos que integram machine learning e otimização focados em aumentar a nossa eficiência operacional, né? E por fim, você sai do cliente, você tem uma série de projetos também garantindo qualidade do seu produto, né, usando machine learning para prever propriedades que o seu cliente tem interesse na sua celulose. Então, a celulose, por mais que é commoditizada, ela tem seus grades de qualidade, tem suas especificações. A gente também está garantindo isso. E você tem até também sistemas de recomendação para o usuário final ali, já que a gente está falando de uma empresa que produz tanto produto commodity, como também alguns produtos de pessoa física, né, então papel higiênico, papel para imprimir e escrever, etc. A gente tem também sistemas de recomendação, toma uma decisão baseada em estoque, baseada em pedidos do cliente, em necessidade do cliente. Então a gente toma essa decisão de ponta a ponta, literalmente, sabe? Então, e todas essas decisões se conversam. Então, por mais que a gente fale assim, Suzano, empresa centenária, né? Uma empresa centenária com um corpinho de 20. Que a gente está, de fato, muito avançado ali na aplicação de Advanced Analytics dentro de um contexto industrial. Bem legal, Bruno. Especialmente esses casos mais prescritivos, né? Onde se incorpora um pouco de otimização. Eu acho que é um pouco de modelagem avançada que são potenciais das técnicas que a gente pode utilizar e que agregam muito valor.
Então, legal saber que vocês estão bem avançados nisso e tendo modelos bem de otimização e, enfim, utilizando isso da forma que você colocou. A gente tem visto também no mercado, né, muito comum, quando a gente trabalha muitas vezes com o setor financeiro e muitas vezes também olhando para a área de marketing e olhando para o consumidor de forma geral, né, enfim, tentando extrair insight do consumidor, que a gente costuma ver muito são trabalhos com detecção de fraude, modelos de crédito, sistemas de recomendação são muito comuns também, em termos de o que as empresas têm feito, têm buscado, modelos de propensão, e aí modelos de propensão muitas vezes no sentido de saber identificar para uma determinada estratégia de marketing qual cliente talvez eu devo focar mais ou focar menos, e aí tudo isso traz um pouco da questão até do valor do cliente, né? O Customer Lifetime Value, quanto que esse cliente, qual o valor dele durante todo o ciclo de vida. Então, esses casos de uso são casos que têm aparecido, mas tem um ponto que o Alan trouxe, né? Que a gente olha às vezes muito para o cliente com essa questão de valor, eu devo otimizar meu modelo, e a gente tem a tecnologia a nosso favor para poder conseguir dizer quem eu devo dar crédito, né? Tudo bem, fraude é um outro contexto, mas quem eu devo dar crédito, ou que cliente tem mais valor ou não. E aí tem um ponto da ética que o Alan trouxe, que eu acho que é muito importante, né? A gente também refletir sempre sobre, que a gente cria esses modelos, é importante a gente entender se existe algum viés ali. E no caso, tem um estudo do MIT que mostra que, por exemplo, nos modelos de crédito, não é só um viés que a gente tem de talvez você subestimar ou superestimar um score de crédito para uma determinada faixa de renda. Então, por exemplo, para as pessoas que têm menor renda, eu poderia simplesmente ter um score que foi subestimado, e aí eu vou talvez dar crédito com um limiar inferior de corte naquele score. Mas o que acontece também, além da gente ter a questão do viés, é a questão de ausência de dados para alguns setores. Então, por exemplo, quando a gente olha para o caso de crédito mesmo, especialmente no Brasil, a gente sabe que recentemente a gente tinha 34 milhões de desbancarizados. Então, a gente não tem dados dessas pessoas praticamente. Então, não é nem questão do modelo estar enviesado ou não. O modelo não vai acertar porque ele não tem dado daquelas pessoas, não foi treinado naqueles dados. E isso acaba sendo um problema que é até mais difícil de ser corrigido. Então, é legal, a gente tem avançado bastante, tem muitas técnicas para serem utilizadas, tem muitos casos de uso de inteligência e enfim, machine learning que a gente tem visto cada vez mais as aplicações conforme as empresas vão avançando em maturidade, com precificação dinâmica, otimização de supply chain, match entre demanda e produção, mas é sempre importante a gente, como cientista de dados, ter esse ponto da ética e trazer isso com a gente para que a gente não crie modelos que, na verdade, têm um impacto negativo, né, na sociedade daqui a alguns anos. E até como a Globo, né, como uma empresa, né, que querendo ou não, é uma formadora de opinião. A gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso. E muitas das vezes os modelos eles são calibrados, né? Como eu comentei, tem a calibragem da saída preditiva. E a gente muitas das vezes busca deixar o modelo até um pouco mais generalista para reduzir o viés, né? E de certo modo isso acaba diminuindo a adesão das recomendações, né? A gente acaba, de certa forma, errando, mas às vezes é melhor você errar, perder, vamos dizer assim, uma pessoa ali, uma recomendação que você acabou gerando e a pessoa não gostou, do que recomendar algo errado que vai ter um impacto, né, social grande por nós sermos uma empresa formadora de opinião. Então, até o segmento do negócio, às vezes, te deixa numa saia justa, né? Então, acaba que você, às vezes, perde um pouquinho, né, para não cometer um erro que vai ter um impacto muito maior para a imagem da empresa, né, como um todo, né? E até complementando outras coisas, assim, o Bruno comentando da Suzana, assim, é o sonho dourado, né, de todas as empresas centenárias aí, como ele falou, um corpinho de 20, assim, a gente está buscando aí, né, uns tratamentos de beleza aí para a Globo para realmente introduzirmos uma orientação de dados a toda a cadeia, a todo o processo produtivo, né? Desde os recursos que são alocados, né? Como eu comentei no início, a gente está com um trabalho aí agora forte nessa redução de custos, nem digo redução, mas uma otimização, né, dos custos, né? Às vezes a gente
acaba gastando com coisas que a gente não usa. Então, essa otimização, né, a gente está trabalhando em duas grandes frentes, que é exatamente a parte de modelos preditivos para a recomendação do tipo, da quantidade, da duração de uso do recurso, assim como algoritmos de otimização para poder distribuir esses recursos no tempo, né, de forma que não exista recursos ociosos. Então, é um algoritmo bem tradicional, acho que aí nas empresas que têm projetos interligados e tal. Então, a gente está propondo isso exatamente para tratar a cadeia produtiva, desde a produção até a recomendação, drivada por dados, né? Então, isso é um desafio que provavelmente foi para a Suzano, para empresas mais antigas, né? A Globo aí, que tem algumas décadas de vida. Então, a gente já tem uma forma... a gente traz muito legado, né? Nos anos dourados aí da Globo. Então, a gente começar a transformar isso, né? Por isso que eu estou falando que a transformação é bem acelerada durante a pandemia, e transformar essas empresas, né, que possuem muitos sistemas legados, formas de pensar legados, né, é um grande desafio, de fato, né? Mas é legal conseguir superar isso e ver os benefícios, né, que uma cultura data-driven pode trazer para a empresa. Beleza, muito bom. Tava falando aqui mutado, igual um pateta. Quem nunca, né? Durante esse tempo de pandemia e home office não falou o microfone mutado. Bom, galera, assim, eu acho que estamos aqui com 1 hora já, né, de episódio. A gente poderia ficar aqui por muitos e muitos minutos, dias e horas aqui falando sobre tudo isso que acabamos de falar, sobre ciência de dados, etc. Então, estamos caminhando aqui para os momentos finais, né? Infelizmente, precisamos cumprir o nosso time box. E antes de encerrar, eu queria pedir para vocês 3 dicas, né? E cada um pode falar uma, para uma empresa que quer se estruturar para se tornar uma empresa orientada a dados, né? Uma empresa ou setor. Então, antes da gente terminar, cada um pode falar da maneira que vocês acharem melhor. 3 dicas para que uma empresa se torne uma empresa orientada a dados. Eu posso comentar uma primeira aí, que é o que eu venho tentando, duras penas, né, propagar isso, que é uma estrutura centralizada e governança de dados robusta, né? Então, dificilmente eu acho que as empresas vão usar modelos e algoritmos disruptivos na maior parte dos problemas, né? Na prática, essa vai ser a parte mais tranquila dos projetos, acredito eu. Agora, dados de qualidade, fácil acesso é o que vai definir o sucesso da transformação de uma empresa, né? Acredito que governança de dados, centralização de dados é um dos pontos, um dos pilares dessa transformação. A minha dica seria, aí eu vou roubar e quebrar em duas, mas por exemplo, se você for um gestor e um tomador de decisão, eu acho que o seu papel é dar autonomia para as pessoas do seu time, para elas tomarem a decisão, porque os dados não estão com você, os dados estão com quem está no dia a dia, com quem está na ponta, e essas pessoas deveriam ter mais autonomia para tomar decisão. Esse é o primeiro passo para você conseguir tomar decisões baseadas em dados. E caso contrário, você não seja gestor, você esteja na ponta, de fato, com acesso aos dados e querendo explorar um pouco o assunto, aí a dica é de você começar a experimentar a gerar recomendações e conseguir comunicar elas de forma clara, traduzindo bastante o racional que você pensou
das informações que você coletou, que tipo de benefício você veria daqui para frente, pensando de uma forma diferente e começando a subir esse tipo de recomendação. Então, sem medo de questionar uma decisão ou de tentar recomendar uma rota alternativa, né? Faz parte do seu trabalho. Então, eu imagino que tem essas duas direções aí para a gente seguir, né? Então, se você tem um pouco mais de poder na tomada de decisão, dê espaço para as pessoas questionarem elas, se põe num calçado mais humilde, de eventualmente a sua forma de pensar pode não ser melhor, a gente pode ter alguma outra coisa escondida ali no monte de dados que a gente não está olhando, né? E se você tem esses dados, também leva a bola para cima, tenta fazer essa informação chegar no maior número de pessoas possível, né? Então eu daria essas duas dicas simultâneas. Vou seguir na linha do Bruno e talvez quebrar essa dica aí num pouco de pequenas dicas, mas o meu ponto principal eu acho que o Alan trouxe bem claro, né, o que é importante das empresas terem democratização dos dados, o Bruno também trouxe isso, né, e nesse sentido a gente tem que ter qualidade dos dados, então tem que saber que os dados que a gente está utilizando, eles são dados que têm qualidade, tem que ter governança dos dados, quem acessa o que, quando, cuidado enorme com também LGPD, com dados sensíveis, né, é importante que as pessoas também tenham treinamento nas ferramentas, mas um ponto é que sempre é bom que a área de dados não seja isolada, então ela tem que estar sempre em contato com a área de negócio. A área de negócio, em muitos casos de uso dão certo quando você tem um PO da área de negócio que está próximo ali o tempo todo, e isso faz as coisas acontecerem. Então acho que esse é um ponto importante, né? Não tentar tocar iniciativas descoladas do que a área de negócio tem, e até porque depois muitas vezes quem vai utilizar esse caso de uso, né, o produto que é criado com dados é a área de negócio, e eles têm que manter, então é bom que eles façam parte. E aí um ponto também que eu acho legal de trazer é que os benefícios de ser data-driven são claros, né? Todo mundo sabe. Você vai conseguir usar dados no processo de tomada de decisão, você vai tomar decisões mais inteligentes, decisões ótimas, objetivas, justas, você vai ter uma melhor experiência do cliente, mas também pode acontecer o contrário disso, né? Então, é muito comum as pessoas fazerem cherry picking de data para provar um ponto, isso é muito sério. Então, conseguir justificar um ponto selecionando uma parte do dado enviesado, ou então usar dados para justificar um comportamento não ético, ou então até mesmo seguir métricas cegas e se distanciar dos objetivos reais. Então, é muito importante o tempo todo a gente ter em mente essa questão ética e saber usar os dados de forma crítica, né? Sempre ser crítico quando a gente estiver trabalhando com os dados. Eu acho que isso também faz parte do que as pessoas têm que aprender na empresa para ter uma boa cultura de dados e um processo de tomada de decisão justo. Então tá aí, né? Mais do que 3 dicas aí, várias dicas com nossos super feras aí no assunto. Então tenho certeza que você curtiu muito aí o episódio, tem muitas reflexões, muitos pensamentos aqui ao longo de todo esse conteúdo. E eu tenho certeza que você vai sair agora desse episódio com um pensamento um pouco diferente, seja você gestor ou seja você analista. Tenho certeza que você captou tudo muito bem do que eles falaram aqui. E vamos para os próximos, né? Eu tenho aqui uma gratidão imensa, né, por todos vocês terem aceitado o convite, né? Já de antemão agradeço, Cadu, muito obrigado por ter aceitado. Bruno, obrigado demais aí por ter topado, que é nosso cliente da Suzano. E Alan também, muito obrigado mesmo por terem participado aí do nosso episódio. Agradeço a aceitação de vocês de virem aqui bater esse papo. Eu que agradeço o convite. Obrigado também, pessoal. Muito bacana o papo. Também agradeço, gente. Aprendi bastante com o que vocês falaram aí. Até estou querendo ouvir um pouco mais depois do Alan e do Bruno, com um pouco mais de calma, porque muita coisa legal foi levantada aqui, especialmente do caso de uso, do quão avançado vocês estão também nesse tipo de análise. Beleza, bacana. E quem sabe a gente... Claro que a conversa ela vai continuar nos bastidores, mas quem sabe numa próxima parte 2 aí na segunda temporada do Minecraft a gente não reúne de novo essa galera para falar mais de case, né? Falar de casos de uso, como a gente mencionaram, falar mais de soluções mais tangíveis para a galera aí curtir e tentar fazer esse paralelo com o momento atual de vocês. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para a gente, o e-mail é mindcraft@mjvinnovation.com, então fiquem à vontade. Nós estamos encerrando essa primeira temporada com o 10º episódio. Muito em breve anunciaremos novidades para a segunda temporada, que vai vir com muita coisa boa.
com nomes tão bons quanto esses que passaram por aqui. Então, vocês não perdem por esperar. Sigam-nos nas redes sociais, @MJV Innovation e InnovationBR no Instagram. No LinkedIn, MJV Technology Innovation, é só nos buscar por lá. Sigam também a Globo, sigam a Suzano, empresas que têm dado show na pandemia e certamente vale muito a pena que vocês sigam cada uma delas. Beleza, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês na próxima temporada. Beijo no coração, se cuidem, tomem vacina, porque logo isso tudo vai acabar. Um abraço, eu fui!